Doutor, como é que eu faço o diagnóstico de problemas de tireoide? Eu preciso pedir aquele monte de exame? Vem comigo que eu vou te explicar. É muito comum que os pacientes venham ao consultório dizendo assim: puxa vida, mas eu fiz um check-up e o meu médico só me pediu o TSH. Veja, se o seu médico só pediu o TSH apenas por uma checagem geral, ele está correto. Por quê? A gente precisa entender que o TSH é um hormônio produzido na hipófise, aquela glândulazinha pequenininha, do tamanho de uma ervilha que a gente tem aqui na base do cérebro, que fica bem atrás dos nossos olhos. Essa glândula produz o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, TSH em inglês, né? O TSH estimula o funcionamento da tireoide ou determina que ela funcione menos. Assim, nós temos que entender que o primeiro hormônio que altera quando nós temos uma disfunção da tireoide para cima ou para baixo é o TSH. Então, se o TSH está normal, obrigatoriamente o T3 e o T4 vão estar normais. Por isso que para estudos de grandes populações, a gente não precisa ficar dosando o T3 e o T4 para todos os pacientes. Assim, em exames gerais, em exames para avaliar o seu estado geral, você não precisa ficar dosando um monte de exames de tireoide. Você faz só o TSH e, eventualmente, se houver alguma alteração significativa, aí você vai aprofundar essa investigação com exames mais específicos. Depois do TSH, o primeiro exame que altera é o T4. Então, primeiro altera o TSH e depois altera o T4. Né? Então, por isso até que muitos médicos, quando estão fazendo controles de pacientes com problemas de tireoide, só pedem o T4, e tem que ser o T4 livre, e o TSH. Por quê? Porque o T3, que é o hormônio que altera por último, ele, em muitos poucos pacientes, ele vai se alterar de uma maneira significativa, só quando você tem quadros muito graves. Então você, para controle, para diagnóstico, você não precisa ficar dosando o T3 em todos os pacientes, né? Só naqueles pacientes que têm alterações muito severas, especialmente de hipertiroidismo. Tá? Então, quando você tem um TSH normal, o seu T3 e o seu T4 vão estar normais. Quando você tem um TSH alterado, o seu T4 pode estar já alterado ou não, mas o seu T3 vai muito provavelmente estar normal. Então, essa mecânica do funcionamento da tireoide é muito importante que o médico que está cuidando de você entenda, porque senão ele vai te pedir um monte de exames desnecessários. Por exemplo, você não precisa pedir um T4 e um T4 livre, né? Por quê? A gente só pede um T4 livre porque o T4 total ele é muito influenciável por diversos fatores, inclusive outros medicamentos ou outros problemas que o paciente pode ter. Então, sempre quando a gente vai dosar os hormônios tireoidianos, a gente dosa o TSH, o T4 livre e, eventualmente, o T3 livre. Outro exame importante que a gente utiliza é o anticorpo antiperoxidase, o anti-TPO. Esse exame é muito importante nos casos em que você suspeita de tireoidite, né? Existem alguns outros exames, por exemplo, o T3 reverso, que praticamente na prática clínica ele não precisa ser dosado, porque ele vai se alterar em raríssimas situações, então na prática ele traz muito pouca informação para o médico, né? Tireoglobulina, que é uma proteína que só tem valor quando a gente faz a cirurgia de tireoide por câncer. Então, não adianta dosar a tireoglobulina para paciente que tem tireoide, porque a informação que ela vai trazer para a gente é ínfima, não tem valor. É muito importante que nós entendamos, né, como lidar com esses exames para evitar exames desnecessários, que muitas vezes vêm com alterações que não têm nenhum significado clínico e podem até causar um certo estresse para o paciente. E quando a gente faz as dosagens dos hormônios tireoidianos, então a gente, recapitulando aqui, TSH,
T4 livre, eventualmente T3 e anticorpo antiperoxidase para a maioria dos pacientes que têm disfunções de tireoide. Exames de imagem. Qual é o melhor exame de imagem para avaliar a tireoide? É o ultrassom. O ultrassom, ele consegue ver detalhes da tireoide que outros exames não conseguem ver. Eu costumo dizer para os meus pacientes que tomografia e ressonância são exames míopes para ver a tireoide. Eles enxergam a tireoide muito mal. O ultrassom ele consegue dar detalhes de textura, de vascularização, aspecto do nódulo, consistência do nódulo, uma localização precisa do nódulo dentro da tireoide, um aumento ou uma diminuição da tireoide, coisas que outros exames não dão. A cintilografia, que é um exame que a gente utiliza para diagnóstico de alguns casos de hipertireoidismo, hoje em dia ela quase não é utilizada, porque o ultrassom, cada vez mais moderno, vem dando cada vez mais informações importantes para o médico que cuida da tireoide. Além disso, o ultrassom é um exame totalmente inócuo, muito fácil de ser feito e muitos médicos como eu realizam o ultrassom já no consultório como uma extensão do exame físico. A cintilografia, a tomografia, a ressonância exigem um preparo especial, você tem que se deslocar até o hospital, precisa de um agendamento específico, ou seja, é muito mais complexo de se realizar e traz muito poucas informações. São exames importantes em situações muito específicas e não no dia a dia para a maioria dos pacientes. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Verifique nos seus exames, se estão sendo feitos os exames necessários adequadamente. Peço a você que curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para receber informações cada vez mais úteis sobre a tireoide. Além disso, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre esses exames e se tem algum que você nunca realizou. Um grande abraço e até a próxima!